Pegando vocês, hein? Não, tira. É? Então tá bom. Aleluia. Se escondendo, Cristo? Eu não quero participar, não. Não. Isso aí. A iluminação aqui era menor do que no quarto. Aleluia. Paz de alma, meus irmãos. Mais um final de semana, né? O Eterno nos proporcionou. Quero aqui já estar agradecendo a Real dos Exércitos por mais essa oportunidade. Hoje eu não estou fazendo a transmissão lá no meu quarto, como de costume. A minha esposa disse que é para ser feita aqui na sala. E a gente sabe, né, que quando a esposa fala, a gente tem que assinar embaixo. Irmãos, vamos continuar aí o tratamento da alma pela infinita misericórdia e que a gente possa estar aprendendo junto aquilo que a Escritura proporciona para a nossa vida diariamente. E a gente vai estar aprendendo juntos, irmãos, como a Escritura ela é tão importante na minha e na sua vida, na vida da nossa família. Entendemos que Yahushua ele é o centro de tudo para nós, né? Yahuwah é o centro de tudo, mas ele deixou Yahushua encarregado de nos trazer esse entendimento e nos levar, né, ao encontro dele no tempo propício, na hora certa, né? Então hoje, irmão, nós vamos estar continuando e nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Para a honra e glória de Altos Exércitos, gostaria de estar fazendo uma breve oração. Como meu irmão Arlindo fala, né, e muitos falam, e é verdade, não é por muito falar, né? Então, vamos estar orando para agradecer aos Exércitos aí por mais oportunidade, para estar abrindo nosso entendimento e agradecendo por essa semana maravilhosa, cheia de tribulação, cheia de luta, mas foi uma semana maravilhosa. Que assim seja. Oi, Altos Exércitos, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, Pai querido, meditando nas Sagradas Escrituras, na Tua Palavra, Pai querido, trazendo, Pai querido, no nome de Yahushua, o entendimento para que nós possamos viver de maneira correta conforme a Tua vontade. Te agradeço, Pai, pela semana abençoada, maravilhosa que tivemos, por cada luta que passamos, por cada afronta, Pai querido, que nós tivemos, por cada investida de Satanás na nossa vida, Pai, eu te agradeço. Te agradeço também, meu Pai querido, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo pão de cada dia, Pai, pela nossa saúde e também, Pai querido, pela água que nós podemos consumir, tanto do Espírito, Pai querido, quanto, Pai querido, água natural. Muito obrigado pela vida, Pai querido, nossos entes queridos, que Tu possa estar nos abençoando. Te peço, Pai Celestial, que no nome de Yahushua Mashiach, nesse dia de hoje, Tu possa estar abrindo o nosso coração e nos trazendo o Teu entendimento, ó Pai, para que nós possamos viver segundo a Tua palavra. No nome de Yahushua Mashiach,
Pai querido, tira todo impedimento, todo empecilho, toda dúvida, toda a trave dos olhos, todos os tampões dos ouvidos, ó Pai, eu peço que nesse momento sejam retirados, para que nós possamos sentir a Tua presença, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos ser ousados, Pai querido, e usados por ela. Pai querido, toma cada um, Pai querido, em que esse vídeo estiver ao alcance, seja ele denominacionalista, espírita, católico, ialdim, pessoa comum, natural, Pai, mas que a Tua palavra os alcance e que haja transformação na vida de cada um, Pai, porque a Tua palavra é a palavra de vida, as boas novas sendo anunciadas pelo Teu povo, pela Filadélfia viva, Pai querido, e eu creio que grandes coisas Tu fará. Muito obrigado por tudo, no nome de El Shamashia. Use o Teu humilde servo para a honra e glória do Seu nome, é o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Aleluia, irmãos. Dia gostoso, dia tranquilo, muitas investidas, amados, mas o Altíssimo, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá vitória e a gente às vezes nem percebe. A gente só percebe depois, né? Isso é muito bom. Irmão, gostaria de estar lendo aqui junto com vocês, para a honra e glória de Altos Exércitos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Essa palavra é uma palavra que ela é chocante, irmãos, esse texto. Porque ele vai mostrar, vai revelar para nós que, de acordo com conforme a nossa alma é tratada, aleluia, a gente vai conseguindo entender o que é pertencer ao Altíssimo através de seu Filho. E o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Aqui a iluminação um pouquinho menor, aí a minha vista é uma beleza. E diz assim o texto: E ele morreu por muitos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Yahshua segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Yahshua, nova criatura é, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Irmãos, vamos começar com essa primeira parte do texto, irmãos, porque eu ouvi muito, aleluia, ouvi muito dizer, e as traduções que nós temos, a maioria, ela também fala desse jeito, ela afirma que é dessa forma, dizendo que nosso Salvador, ele veio para salvar a humanidade. Tá, é a verdade, já que por causa do sacrifício do madeiro, deu a condição de todo homem que queira ser salvo, conseguirá ser salvo, basta querer, né? Já que é por fé. Claro que quem tem fé faz a obra, então no meu entendimento não tem como uma coisa andar sem a outra, mas tudo bem, não é esse o ponto que eu quero chegar, mas o que pela misericórdia de Altos Exércitos eu quero mostrar para os irmãos é que, irmãos, Yahshua, ele veio pela igreja, ele não veio pela humanidade, falando do globo terrestre, né, de todo ser humano que existe na terra, não, ele dá essa condição para aquele que quer. Só que eu já falei antes e vou tornar a repetir muitas das vezes, o bode, ele come junto com a ovelha, irmãos. Bebe água da mesma fonte, no mesmo açude, juntinho com a ovelha. E ele também dorme no mesmo aprisco, entendem? O pastor da ovelha, muitas das vezes, é o mesmo pastor do bode. E quando chega o momento da ovelha ser tosqueada, irmãos, a ovelha se permite ser tosqueada, mas o bode, ele entra em confronto, ele não permite. A ovelha, irmãos, quando ela vive muito tempo debaixo da batuta desse pastor, quando o pastor ele está ficando doente, velho, cansado, é natural que esse pastor ele envie o seu filho para poder estar passando para ele a responsabilidade. Então esse pastor,
que ele faz? Ele pega a ovelha mais velha que ele tem do rebanho e ele traz essa ovelha mais velha para sentir mais o filho, para ficar mais próximo. A criança que vai assumir o lugar, o jovem que vai assumir o lugar do pastor. Mas se a ovelha não aceitar esse pastor, irmãos, o que acontece? E o pastor vier a morrer e essa ovelha não aceitar o pastor, ela vai adoecer. E a tristeza no coração dessa ovelha é tão grande que ela morre. O que eu quero dizer com isso? Que desde que as ovelhas, né, que se teve essa misturada toda que a gente sabe aí do paganismo que entrou de forma generalizada, distorcendo o Evangelho Santo, as ovelhas elas ainda não estão entendendo quem é o verdadeiro pastor. E elas estão doentes. Mas nós, hoje, temos a obrigação de passar a informação, não de convencer ninguém. Sabe, meus amados? Vamos passar a informação com educação, com respeito, com zelo. Porque a gente viveu uma vida inteira sendo apedrejado, sem saber o porquê. Hoje nós sabemos por que somos apedrejados. Porque a árvore que dá fruto somos nós. Nós é que somos o templo, que não pode ser tocado, aleluia, não pode ser destruído. E essa palavra ele diz que Yahshua morreu por muitos, ele não diz que morreu por todos, porque não foi por todos, ele se entregou pela igreja dele. E ele já deixou isso bem claro, a gente deu, acho que na primeira live que eu fiz, se não me engano, eu falei a respeito disso. Qual o papel fundamental da família como igreja. E eu citei o texto que Yahshua fala para a mulher ser submissa ao esposo, o esposo amar a vossa esposa. E ele diz, mulher, seja submissa ao vosso esposo, como a igreja é submissa a mim. Yahshua falando. E para nós ele diz, marido, ama a vossa esposa e dá a vida por ela como eu dei a minha vida pela igreja. Ponto. Para mim não tem nada que acrescentar aí. Entende, irmãos? Então essa é a dinâmica que o Eterno tem dado para mim. É dessa forma que o Eterno tem trabalhado na minha vida e na vida da minha família. Vocês devem estar vendo aí no fundo a minha princesinha ali, a Melanie. Está ali só observando. Ela está lendo a Biblinha, aprendendo a ler, está lendo a Bíblia. Uma das coisas que ela mais lê. E quando não sabe, pergunta para a mãe. A coisa mais linda do mundo. O que acontece? O texto. E ele morreu por muitos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só que coisa linda, não parou na morte. E muitos de nós, a gente prega a morte, né? Muitos de nós falam tanto da morte, mas ele ressuscitou, irmão. E o texto ele é bem claro, que ele diz que é por muitos, para os escolhidos, para os eleitos, para as ovelhas que ouvem a voz dele e as seguem. Então, irmãos, eu gostaria muito de compartilhar essa mensagem com os irmãos aqui. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado de suportar, não culpe ninguém pelo teu fracasso, aleluia. Não culpe ninguém pela tua frustração. Entenda que é decorrente das escolhas que eu e você fazemos. E hoje, pela escolha que eu fiz de não negar a Yahweh e Yahshua, de me prostrar somente perante a Yahweh dos exércitos e reverência a Yahshua como meu salvador e rei e irmão mais velho. Sabe, irmãos, as coisas ficaram completamente mais difíceis. Mas por outro lado, aleluia, eu tenho visto o sobrenatural do Altíssimo dentro da minha casa. O maior testemunho que eu posso dar hoje, como servo de Yahweh e Yahshua, irmãos, é a minha família, a minha casa. Família essa que eu constituí, minha esposa e meus filhos. Claro, meus netos, né? Incluindo também. Sabe, irmãos? Porque é o meu maior bem aqui na terra são eles. Mas para eu usufruir desse bem, aleluia, que eu tenho, eu preciso viver a Escritura. E alguns dizem que eu estou ensinando coisas que na Bíblia está proibida. E eu sempre falo, não está proibido, está ali. É só prestar atenção entre as linhas, é só observar os pontos, a vírgula, o que ela quer dizer, o tempo e espaço que tem. Está ali. O Altíssimo sempre reclamou do nome. O Altíssimo sempre falou que quem se levantasse contra o nome dele
sofreria as consequências. Quem blasfemasse contra ele era apedrejado. Ele não admite roubo, ele não admite blasfêmia, ele não admite adultério, ele não admite a mentira, ele não admite a devassidão, ele não admite a arrogância. Ele gosta de pessoas humildes, ele gosta de pessoas sinceras, ele gosta de pessoas prontas para ajudar. A pessoa, às vezes, ela pode não estar ali o tempo todo, mas sempre que você aciona, ela está sempre ali junto com você. Isso aí, irmãos, é o Espírito do Eterno. É o Ruach Kadosh que está naquela pessoa que faz ela ajudar você quando você precisa. Sabe? E esse texto, ele deixa bem claro isso. E ele ainda revela, irmãos. Aí eu vou falar, alguns aí podem discordar. E eu também não vou recriminar ninguém, nem ficar chateado por discordar não, irmãos. Mas ele diz que não tem livre-arbítrio. Observa o texto, irmãos. Eu vou ler de novo, para quem está nos acompanhando. Prestem atenção. E ele morreu por muitos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, se eu prego que foi por mim o sacrifício no madeiro e o ressuscitar no terceiro dia, eu não tenho livre-arbítrio. Não tem. E agora, irmãos? Todo mundo fala tanto desse livre-arbítrio, que o livre-arbítrio dá a condição do homem pecar, te dá todas as oportunidades de errar e uma só de acertar. Fala para mim. Mas desde que eu e você nos encontramos na condição de servo, nós não temos livre-arbítrio. Eita glória! Que benção, que maravilha! Presta atenção, vaso. É muito sério. Leandro, irmão Leandro, mas todo mundo fala que a gente tem livre-arbítrio. Enquanto você não entender quem é Iau e quem é Iausha na tua vida, você pode até achar que tem. Mas, pela infinita misericórdia, quando você reconhece Iau como o verdadeiro Criador dos céus e da terra, o último, o único, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, e você depois reconhece Iausha, como ele mesmo diz, que aquele que conhece ele também conhece o Pai. Ei, se liga, como pode você entrar na condição de ser servo, vamos dizer assim, praticamente de carteira assinada, porque a gente como servo, desde que anda com a Escritura, que é o nosso manual de vida, a nossa carteira está assinada, a gente tem que cumprir isso, só que a nossa carteira ela é integral, porque o nosso serviço para o reino, aleluia, é integral. Você não tem folga, você não tem descanso, você não faz retiro, entendeu? Você não tira férias. Você é servo quando acorda, servo durante o dia, servo quando deita. Você é servo enquanto marido, você é servo enquanto pai, você é servo enquanto amigo. Ei, você é servo enquanto é profissional na sua empresa, você é servo enquanto estiver no ponto de ônibus, tu é servo em todo canto do mundo, onde você estiver. Isso não muda. A todo momento. Se o sol levanta pela manhã, você é servo. Quando ele chega no pico, né? Às 12 horas, você continua sendo servo. Às 18 horas, quando ele se recolhe, dependendo do lugar, é claro, você continua sendo servo. Se está sendo sol, servo. Se é chuva, servo. Se é noite, é servo. Se é dia, é servo. Irmão, não tem para onde correr. Não tem livre-arbítrio. Porque essa palavra, aleluia, ela declara para mim e para você que o sacrifício dele e a ressurreição dele foi para isso. Para que eu vivesse por ele e não mais por mim. Por mim, eu posso fazer o que eu quiser que não vai ter problema nenhum, mas por ele eu não posso. Por ele eu tenho que ter uma vida correta, porque eu carrego o nome dele. Por ele eu tenho que buscar a santidade, porque ele é santo e eu falo para todo mundo que o Espírito do Eterno está em mim por causa dele, ó. Pega a visão. E aí, irmãos, o que acontece hoje? Alguns de nós, o irmão Arlindo citou isso na live dele na segunda-feira, né? Eu vou pegar aqui alguma coisa que ele falou. Não vou pegar tudo, porque é bastante coisa, foi uma live tremenda. E ele disse que pessoas que, porque o arrebatamento não aconteceu, passaram a regrediram, não continuaram lutando. Porque, de repente,
por causa do que se ouviu, né? As pessoas deram um crédito muito forte e se decepcionaram porque não foi daquele jeito, irmãos. Com profecia ou sem profecia vai acontecer. Mas não é porque não aconteceu naquele dia que eu me preparei para aquele dia e não aconteceu, que eu vou dizer que o irmão está errado e esculhambar o irmão, e eu também vou voltar, não, porque eu não admito aqui dentro da minha casa, irmão, pela misericórdia, junto com a minha família, a gente ouvir porcaria. Sabe, irmão, a gente até respeita as pessoas que vêm aqui em casa falando os nomes que nós não falamos mais hoje, a gente até respeita, entendeu? A gente entende isso, que eles não têm o conhecimento, a gente também não pode tacar pedra e tentar paulada a ninguém, porque a gente tem que ser o oposto. Mas a gente não vai deixar de caminhar, de deixar de buscar a presença do Eterno em nossa vida, de atrair a presença dele para a minha vida por causa de alguém. Não aceito isso, não recomendo isso e muito menos aconselho. O irmão Olindo, ele falou algo dentro desse sentido. E foi uma palavra, irmãos, que foi pesada demais, mas para mim foi muito boa. Porque eu vejo realmente pessoas, não só no nosso meio, os Eldins não, irmãos, mas também, né, nos irmãos aí que ainda dormem, que também é do mesmo jeito, ou até pior, né? Mas a mensagem que eu deixo para você é, dentro desse texto, irmãos, pela misericórdia, gente, Aldo Exército é maravilhoso, ele é tremendo, ele não tem deixado faltar o pão, aleluia, ele não tem deixado faltar o gás, irmãos, ele não tem deixado faltar a vestimenta. Irmãos, eu não sou uma pessoa de fisionomia bonita, mas pelo Espírito do Eterno que está em mim, irmãos, eu tenho me sentido bonito, me sentido bem. Sabe, irmãos, eu tenho uma família que eu amo, uma família que é maravilhosa. O que eu posso dar para vocês hoje, irmãos, e o que eu tenho é isso. Para muitos é nada, mas para mim é tudo. Eu não posso servir a você com algo que eu não tenho, ou dar alguma coisa sem gosto para vocês, não. Não posso dar nada, servir a vocês, meus amados irmãos, e nem me servir com algo salgado, porque se eu salgar demais não presta, eu já falei sobre isso. E nesse tratamento da alma, irmãos, essa palavra ela é tremenda, porque eu gostaria que você colocasse no teu coração, primeira coisa, que você entendesse, o sacrifício foi por tua causa, correto? Se esse sacrifício foi por tua causa e o ressuscitar foi para te dar a condição de ir para o reino, para a glória, presta atenção, você não tem mais o direito de andar conforme a sua vontade, porque o sangue que foi derramado, tá? E o ressuscitar no terceiro dia foi para te dar total condição de viver de acordo com a vontade de Yahushua. O texto diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por muitos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não tem livre-arbítrio. Irmãos, você perdeu o seu direito de escolha. Entendem agora por que apóstolo Shaul, ele diz que ele se tornou escravo de Yahushua depois que ele conquistou a liberdade no madeiro? Irmãos, o cara não olhava mais para nada. O cara viveu uma vida insana no reino espiritual. O cara batalhou o tempo todo. E ele diz que acabou a carreira e guardou a fé. E a maioria de nós, como já foi falado na live segunda-feira pelo nosso irmão, estão abandonando isso por causa de uma coisa ou outra. Por causa de um irmão que dá um estudo que ele não concorda. Irmãos, não faça isso. Medita, ora, busca entender o porquê que aquele irmão está falando daquele jeito. Não se levanta contra ele. Não vá na rede social dele arrebentar com ele. Não faça isso. Seja o oposto. Põe o teu joelho no chão, a tua testa no chão e clama aí ao dos exércitos para te dar entendimento relacionado àquilo. E se aquilo não for dele, para ele também trabalhar na vida do determinado irmão que estiver fazendo isso, porque é o que eu peço que façam por mim, irmãos. Porque se eu oferecer algo para vocês insalubre ou insípido, irmãos,
eu não vou ter problema nenhum de receber uma mensagem do particular me exortando, irmão, você falou assim, 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 mas a Bíblia fala isso, desse jeito. Porque eu sou irmão de vocês, eu não sou melhor e nem pior do que vocês, eu sou irmão. E alguns dos meus irmãos estão mais avançados na caminhada, então tem experiências a mais do que eu. Assim como eu tenho experiências a mais que alguns irmãos que chegaram depois de mim. E assim vai, a gente se ajuda no coletivo. Unidade, irmão. Tá? Então, entenda, irmão, se essa palavra, 2 Coríntios, versículo 15, ela é referente a exatamente isso. Você não tem o direito de escolha. Se você se identifica como servo, não. Agora, se você é um crente, se você é um evangélico, se você é um cristão, aí é contigo. Mas o servo não. O servo só serve. Serve a Yahshua. Quem serve a Yahshua serve a todos. E aí? Tá bom, irmão? Essa é a mensagem dessa primeira parte. Vamos à segunda, irmãos, que é também em 2 Coríntios, capítulo 5 ainda, versículo 21. Se a minha vista não embaçar, eu chego lá. Aquele que não conheceu o pecado, o Altíssimo o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yahweh. Aí, é por isso que quando a gente é convocado para ser servo, irmãos, a gente não tem direito de escolher nada. A gente só obedece. Porque o texto aqui ele fala que nós fomos feitos justiça dele. Nós, para que fôssemos feitos justiça de Yahweh, o Todo-Poderoso, quer que a gente, irmãos, se transforme também na justiça dele, assim como seu filho é a justiça. E aí? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta agora. Essa pergunta ela é tremenda. E eu gostaria que os irmãos carregassem ela com vocês. Tá? Se nós somos enxertados na videira, que fruto, irmãos, nós devemos dar? Só tem 2 lugares na Bíblia que faz essa referência sobre esse fruto. Tá? No Novo Testamento, os 2. Que eu achei, que o irmão Leandro achou, que o irmão não conhece a Bíblia toda, o irmão Leandro está estudando ela, tá? Mas eu achei, irmãos, isso daí, porque isso me incomodou muito. E essa pergunta, ela veio no meu coração pela madrugada dormindo, aí eu parti para essa agonia, para descobrir, orando, buscando entendimento, ficar cantando um hino para poder ver se chegava alguma coisa na minha mente, até que, sem querer, eu fazendo um estudo num determinado livro que eu não vou contar agora, irmãos, foi assim, terrível, porque eu falei, peraí, para eu dar esse fruto aqui, eu tenho que ser totalmente transformado. Se eu não for transformado, eu não posso dar esse fruto. Se o Espírito não estiver trabalhando já no meu corpo e na minha alma, eu não tenho condição de dar esse fruto. Ei, irmãos, é lindo, porque essa palavra me fez refletir e mudar muitas coisas em mim, pela misericórdia, que eu não mudei por obrigação, eu mudei porque eu preciso ser diferente, porque eu tenho um alvo, eu tenho um sonho. O meu maior sonho, o único sonho que eu tenho é ir para o reino. Fora dele eu tenho objetivos. Trabalho, conquistar minhas coisas, né? Ter um salário legal, isso aí é objetivo. Agora sonho eu só tenho um. É entrar na glória, meus irmãos, é ir para o reino. Esse é o meu sonho. Se for o sonho de vocês aí, por favor, compartilhe, deixa aí a tua mensagem para a honra e glória de Jeová dos Exércitos. Se nós, essa pergunta é muito linda. Se nós somos enxertados na videira, que fruto nós devemos dar? Ei, não é fruto do Espírito não, hein? Não é mansidão, temperança, domínio próprio, não. Isso aí são frutos do Espírito. Estou falando de nós, como servos. Tá, meus amados irmãos? Agora vamos lá em 2 Timóteo 2:11. Que já vou encerrar, irmãos. Como eu falo, não tenho prazer nenhum em fazer um vídeo muito longo para enfadar os irmãos, deixar os irmãos cansados, não. Sabe, irmãos? Mas eu queria que vocês meditassem nessa palavra, 2 Coríntios, capítulo 5, 15, tá?
2 Coríntios 5, 21, são palavras excelentes, que como toda a escritura, com exceção dos fermentos, né, é maravilhosa. Então nós vamos lá agora em Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo. Achou aí, mano? Isso. É que a minha Bíblia no tempo é fácil. E eu não marco. Aleluia. Isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Achou? Então lê aí. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Aleluia. Se o negarmos, também ele nos negará. Se lhe formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Altíssimo que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tá bom, tá ótimo. Irmãos, olha o que esse texto já começa dizendo. Irmãos, lembra que anteriormente a gente leu que a gente não tem o livre-arbítrio, né? Que a gente não tem mais direito de escolha, porque a gente se tornou servo. Aí Timóteo, irmão Timóteo, ele vem dizendo que fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Irmãos, vê se não é bem espetacular, maravilhoso isso. Está te dando uma garantia. Porque a igreja foi lavada e remida no sangue. A igreja. Então ela está dizendo, ó, vocês são lavados e remidos. Então, isso aqui é por causa de vocês. Porque quando eu ressuscitar, eu vou dar essa condição para vocês e para vocês estar comigo. Só que a gente sabe, a igreja se corrompeu. Aí 12. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Olha aí que legal. Eu falei agora que o sacrifício foi pela igreja. Que maravilha. Mas ele diz que tem que perseverar, ou seja, não pode se corromper. Não pode desviar o caminho, tem que manter o foco. O apóstolo Shaul, ele ensinou isso. Ele disse que estava preocupado com a igreja, que queria apresentar a igreja como uma virgem pura. Porque a preocupação dele era que se chegasse alguém e apresentasse um outro evangelho, a igreja o seguisse. E foi exatamente dessa forma, irmão, que aconteceu. O apóstolo Shaul, pelo Espírito do Eterno, perfeito na sua analogia do que iria acontecer com a igreja, mas ele também disse, mas para se redimir, se vocês fizerem isso que eu faço, vocês vão se dar bem. Então é aqui, a pegada é essa, porque esse evangelho eu não aprendi de homem nenhum, aprendi do próprio Espírito, foi do próprio Criador, através do seu Filho, foi seu Filho que se manifestou para mim, que fez com que eu caísse sobre meus pés, que me cegou, e quando me devolveu a visão, a minha visão veio me transformando por completo. Tá? Só uma analogia, tá, irmão? E diz, se perseveramos também com ele reinaremos. Então tem que perseverar para reinar, irmão. Não é chegar aí, fazer uma coisa ou outra aqui e depois desistir que tá bonito, não. Tem que perseverar, irmão. Tem que continuar suportando, aleluia, as ofensas. Tem que continuar suportando, irmão, as afrontas. Tem que continuar, irmão, suportando, sabe, durante a noite em oração, o peso que foi colocado sobre nossas costas, porque o mundo não aceita, mas nós o aceitamos. Por isso que o texto que diz em Yohanan 3,16, né,
que diz que ao amor o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra é uma palavra muito linda. Mas eu, irmão Leandro, não creio que é o mundo, é o homem. Porque em Tiago ele diz, aquele que ama mais o mundo é meu inimigo. Então não tem como ser o mundo, é o homem. Então você tem muito valor para o eterno. Se você for ovelha, preste atenção em todos os sinais, nas palavras que você tem ouvido, nas coisas que você tem visto a respeito do reino. Permita-se que o Espírito venha lhe transformar, fazer de você uma nova criatura, porque nós, quando somos chamados para servo, somos transformados. A gente esquece a escravidão do mundo para se tornar servo de Yahshua. O apóstolo Saulo diz que era muito feliz, se alegrava muito sendo cativo, sendo escravo de Yahshua. Ei, irmão, que escravidão é essa que eu não tenho ela? Eu tenho uma liberdade para fazer ou não fazer, irmão? Não tem. Ou você serve a Yahshua e obedece, ou você está servindo um bode ou a um porco. Pega a visão. Para quem sabe, entendeu. E vamos lá, irmão. Versículo 13. Versículo 12 ainda. Se perseveramos com ele, também reinaremos. E se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Eu não tenho negado mais. Já neguei, irmão. Mas hoje não. Eu não saio no braço com ninguém. Agressão verbal, nada disso. Mas se falar para mim, nega, não nego. Porque quando foi para me escolher entre Yahshua e o sistema, eu escolhi Yahshua. Aleluia. Quando foi para me escolher seguir o homem ou seguir a Yahshua, eu escolhi seguir Yahshua porque eu tinha certeza absoluta em meu coração que ele se apresentaria para mim, iria me ensinar as coisas que ele queria que eu fizesse. Aleluia. Eita glória. E eu não admito, irmãos, ninguém dizer que eu caí no abismo, no precipício, que eu faço parte de seita nenhuma. Eu não faço parte de seita. Eu faço parte de um povo verdadeiro, o povo verdadeiro, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E diz, se somos infiéis, versículo 13, ele permanece infiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se eu sou servo dele, como é que eu vou negar o meu mestre? Mas tem muitos de nós aí, estou falando do modo geral, tá, irmãos? Que nega, que se diz ser servo, mas está negando ele com a sua conduta. A boca fala coisas bonitas, mas o comportamento é totalmente fora. Não sabe de onde veio, muito menos para onde vai. Mas a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, o livro de Matitiel, Mateus, capítulo 25, versículo me recorda, que ele mesmo vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas à direita. É ele que diz, não sou eu. Então, irmãos, fica com essa palavra, que Yahweh dos Exércitos deu um final de semana maravilhoso para vocês, que vocês possam entender por completo o que Yahweh dos Exércitos deseja fazer na sua vida. Yahweh dos Exércitos ele deseja te transformar, meu irmão, minha irmã. Yahweh dos Exércitos deseja te purificar, te consagrar, te apresentar para esse mundo como uma virgem pura, imaculada, sem nenhum tipo de mancha. É por isso que eu não acredito muito na parte que muitos pregadores pegam, dizendo que Yahshua chegou, chicoteou, que fez e aconteceu no tempo, porque tinha sido feito um mercado ali dentro e tal. Irmão Leandro, tá, irmãos? É coisa minha. Mas se a minha Bíblia fala que Yahshua ele estava cheio do Espírito, toda a plenitude do Pai já estava nele. E nele habita o Espírito de mansidão. Nele, pelo Espírito ele tem mansidão, temperança, domínio próprio, o amor, né? Todos os frutos do Espírito estão em Yahshua. Como é que ele chegou e meteu uma bronca daquela? Então não creio. Eu, Leandro, não creio. Ela está lá, a palavra está ali, mas eu fico pensando isso, porque a própria demonstração de Yahshua no seu amor incondicional e obediência a Yahweh dos Exércitos, não tem como ser isso.
Como é que ele ia se revoltar dentro de um templo se ele mesmo bateu e disse, tá vendo isso aqui, discípulo, ó, vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Não dá. É coisa minha, irmãos, mas para mim faz muito sentido. Mas a gente respeita quem pensa de outra forma. Eu vou encerrar aqui, irmãos, para alguns irmãos que ficam desesperados, que têm dificuldade para aprender, que não está conseguindo aí, de repente, por algum motivo, né, que só ele sabe, está conseguindo desenvolver na palavra. Depois que eu vi isso aqui, irmãos, que eu peguei essa palavra para mim, e aos exércitos ele fez algo tremendo. Ele começou a abrir o meu entendimento. Porque eu permiti o Ruach Kadosh, o Espírito do Santo, trabalhar em mim, irmãos, porque às vezes a gente não faz isso. O texto, irmãos, é só para vocês conferir depois aí. Essa é a palavra final, tá, irmãos? Ela faz uma referência também com o tratamento da alma, porque você precisa aprender. 1 João capítulo 2, o verso é o verso 27. Tá? Presta atenção, guarda isso no teu coração. Entenda que se o Espírito estiver em você, ele vai te ensinar. Se a unção estiver em você, você vai aprender. E olha que coisa linda, irmãos. Olha o texto. Depois os irmãos conferem aí. 1 João capítulo 2, verso 27. Quanto a vocês, há uma unção que receberam dele. Permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Só vai aprender quem tiver, irmãos. Quem tiver na presença de Yahshua, quem estiver se prostrando, quem estiver cumprindo as suas obrigações como servo, em servi-lo, vai aprender tudo aquilo que o Ruach Kadosh queira ensinar. Não tem nada oculto que não seja revelado, a Escritura fala. A Escritura também fala que Yahweh dos Exércitos, ele revela os seus segredos àqueles que o amam, ou aos teus servos, profetas. Isso vai depender da tradução. Então, irmãos, fica com essa palavra. Não esmorece, não. Não se sinta fraco. Se você é um servo, permaneça obediente, sempre prostrado, pronto para ouvir a voz do seu mestre, para ele te dizer o que é que você precisa fazer. E quando for chamado, da sua boca tem que sair: eis-me aqui, meu rei. Estou pronto para te servir, como você desejar, ou como tu desejar, já que nós não usamos o termo Baal. Então, irmão, fiquem na graça e na paz da eterna. Vocês tenham uma semana maravilhosa. Estou muito feliz que o nosso amado irmão Hugo aí, quero parabenizá-lo ele, tá? Eu não tenho muito contato com ele, mas eu estou sempre vendo os estudos dele também, né? A filhinha dele, que coisa linda, ela já está aí na terra entre nós, para honra e glória de Yahweh dos Exércitos, uma criança linda. Ele escolheu um nome maravilhoso. Então, que o irmão Hugo, né, ele possa aí estar podendo compartilhar suas experiências mais conosco, e que Yahweh dos Exércitos abençoe ele e a casa dele, tá? Por longos dias, que esteja com ele sempre, tá? Porque a luta é grande, a fúria do inimigo ela é grande, mas a vitória, irmãos, não tem nada mais bonito e mais gostoso do que ver e sentir a glória de Yahweh dos Exércitos na nossa vida, e o inimigo caindo por terra com tudo que ele trama contra mim e contra você. Tá bom, meus amados? Fiquem na graça e na paz da terra, que Yahweh dos Exércitos vos abençoe.